Eu quero falar sobre as bênçãos espirituais que acompanham a salvação. Quando a gente aceita Jesus, você não tem noção do pacote que você recebe. Às vezes a gente pensa que seremos apenas um mero frequentador de igreja, né? Que estamos apenas vinculados a uma denominação, a uma igreja, ao título de uma igreja. Muito pelo contrário. Quando você aceitou Jesus, você recebeu um pacote que você não tem noção da importância, do valor desse pacote que está nas suas mãos. Por isso é que o apóstolo São Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu não vou falar sobre todas, porque são muitas, mas vou falar sobre as principais bênçãos espirituais, né? E quando falamos de bênçãos espirituais, é importante considerar 3 verdades. A primeira, a fonte de todas as bênçãos é Deus. Amém? A fonte de todas as bênçãos, não só as espirituais, as materiais também. O apóstolo São Tiago diz que é do Senhor, do Pai das luzes, que vem toda sorte de bênção para a nossa vida, né? É dele que vem, nós recebemos tudo dele. Foi dito aqui que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, porque Deus é a fonte de toda a bênção. Por que tem muita gente que tem riqueza, mas não é feliz? Tem bens materiais, mas não é feliz? Porque não tem o Deus que abençoa as coisas. A nossa felicidade não está nas coisas, a nossa felicidade está em Deus. Então, quando nós temos Deus, tudo na nossa vida tem sentido. A casa tem sentido, a comida tem sentido, a família tem sentido, a casa própria tem sentido, as conquistas têm sentido, tudo tem valor quando Deus está na nossa vida. Agora, sem Deus, meu irmão, nada tem valor. Eu sempre digo, Deus trabalha na contramão da lógica humana. Todo homem procura reconhecimento e ser exaltado. Deus faz o contrário. O diabo exalta para derrubar, para humilhar. Ele põe cantores, atores, gente famosa no topo da fama e depois derruba. A carreira é curta. Deus, pelo contrário, Ele nos humilha para depois nos exaltar. Ele trabalha o nosso caráter, Ele nos amadurece, Ele nos dá estabilidade, Ele nos conduz com firmeza para que a gente aprenda a conviver com sucesso. O pastor Antônio Gilberto dizia que o obreiro passa 4 provas na vida. A prova, primeiramente, do tempo. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo e elas só acontecem no tempo de Deus. Segunda, a prova financeira. Quando Deus chama alguém para a sua obra, Ele prova financeiramente, porque Deus não quer mercenário na sua obra. Ele não quer alguém por interesse, Ele quer por amor. Terceira é a prova moral. Todo ser humano é testado moralmente. Deus permite que ele tenha a oportunidade de se revelar moralmente, se tem caráter ou não. Em 4º lugar, a prova da prosperidade. A pior prova não é a primeira, do tempo, e nem a segunda, financeira, nem a terceira, a moral. A pior prova é a da prosperidade. É de onde a maioria das pessoas despencam, cai, perde tudo, é quando não tem mais nada para conquistar. É quando chega no lugar que acha que não precisa mais de Deus. É aí que perde tudo. Então, por isso é que Deus nos humilha e no tempo certo Ele nos exalta. Quando nós temos estrutura, maturidade, compreensão, sabemos usar as coisas e não colocamos elas acima de Deus. As coisas não podem estar acima de Deus.
As coisas são bênção que Deus nos dá para a gente usufruir com gratidão. Salomão diz que uma coisa que ele viu que é um dom de Deus é a pessoa que possui riqueza e sabe usufruir dela. Mas em contrapartida ele viu também um homem que é louco, é sem juízo. Aquele que acumula riqueza a vida inteira, não usufrui e não sabe para quem deixa. Então, esse é o grande segredo. Aí Paulo diz aqui, Deus é a fonte. Bendito Deus e Pai, que nos abençoou. Quem foi que nos abençoou? Deus. Então Ele é a fonte da nossa bênção. Nunca podemos esquecer isso. Qual é o meio de receber a bênção? O Senhor Jesus Cristo. Quem conquistou a bênção para nós? Jesus. Estamos aqui hoje participando da ceia e Paulo diz, lembre o que Jesus fez por nós, todas as vezes. Não esqueça, se estamos aqui é porque Ele pagou um preço por nós. Essas bênçãos que eu vou relatar aqui, vêm de Deus, mas por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fonte de toda a bênção é Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? Mas, a Bíblia nos diz aqui também, em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele seja a glória eternamente. Então, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o nosso meio de receber as bênçãos. Foi o sacrifício dele, foi o preço que ele pagou, que nos deu o privilégio de estarmos aqui essa noite. A natureza das bênçãos são bênçãos espirituais, onde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós temos toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Onde fica isso? É um lugar físico? Não. As bênçãos de Deus têm origem numa posição que Deus nos colocou em Cristo. Em Cristo nós somos considerados santos, bem-aventurados, felizes, vitoriosos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. João 16:36, Jesus falou, no mundo tereis aflição. Se ficar só aí, seria muito triste para nós. Porque a Bíblia diz que as aflições dos justos são muitas, né? Mas ele disse, mas eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? A minha vitória é a sua vitória. Eu venci o mundo por você. Você não tinha condições de vencer. Então é em nome de Jesus que você expulsa demônio. É em nome de Jesus que você cura os enfermos. É em nome de Jesus que você vence todas as batalhas. É em nome de Jesus. Ele falou, vocês vão ter luta, vai ter prova. Não vou enganar vocês não. Vocês vão me seguir, mas vai ter momentos difíceis. Agora tem de bom ânimo, eu venci por você. A minha vitória é a sua vitória. A vitória que eu conquistei na cruz, ela é sua, tome posse. Então, irmãos, as bênçãos estão nos lugares celestiais. Que lugar é esse? Não se refere a um lugar físico, mas uma esfera de realidade espiritual que o crente é elevado em Cristo Jesus. E essa região celestial é lugar de bênção e lugar de conflito. Quando Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, ele diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, onde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa região é o lugar da bênção, mas é o lugar da luta. Por isso nós não podemos parar de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de ter comunhão com Deus, porque o diabo quer nos derrubar dessa posição. Ele quer nos tirar de lá. E qual é o segredo para a gente não descer de lá? Paulo ensina, revista-se de toda a armadura de Deus, da verdade, da justiça, prepare a mente com a palavra, o escudo da fé, calce os pés com a preparação do Evangelho, mantenha-se em oração e havendo feito tudo, fique firme. Essa é a posição de permanecer nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
lugar espiritualmente de privilégio só para quem tem Deus na vida. Quem não tem, não está nessa região, não recebe essas bênçãos, né? Então aí vem as bênçãos. Essas bênçãos, como diz, são de natureza espirituais, né? São vindas de Deus e são de natureza espirituais. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, Deus falou que a recompensa para Israel, pela obediência, seria bênçãos materiais. Olha a diferença. Lá era bênçãos materiais. Feliz será na cidade, no campo, vou prosperar o teu rebanho, o fruto do teu ventre, a tua colheita, tudo seu vai ser abençoado. A promessa lá era bênçãos materiais. Aqui para nós mudou. São bênçãos espirituais, que são superiores às materiais. Amém? E aí qual é a primeira bênção da salvação? A primeira bênção da salvação é o perdão dos nossos pecados. Perdão dos nossos pecados. A salvação nos liberta da condenação do pecado. Por meio do sacrifício de Jesus, somos perdoados e reconciliados com Deus, né? Nós temos aí, o versículo 7 diz, em quem temos, Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? 1 de João 1:7 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a primeira bênção. Quando Jesus nos perdoa, ocorre um milagre, que daqui a pouco nós vamos falar dele, que é uma outra bênção, né? Mas a segunda bênção é a reconciliação com Deus. A salvação restaura o nosso relacionamento com Deus, que foi quebrado lá no Éden. O relacionamento de Adão com Deus foi quebrado lá no Éden. Mas em Jesus, a nossa comunhão com Deus, a nossa reconciliação com Deus foi restaurada. Amém? Éramos, por natureza, inimigos de Deus. E aqui nós temos uma referência. Romanos 5:10 diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E é por isso que Jesus disse lá em João 15:13, eu não chamo mais vocês de servo, agora eu chamo vocês de amigos. Porque antes nós éramos por natureza inimigos de Deus, mas hoje não, nós somos amigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus, e glória a Deus por isso. E a próxima bênção é a vida eterna. E essa aqui é uma bênção que você não pode deixar de agradecer a Deus todo dia, né? Uma das maiores promessas da salvação não são as bênçãos materiais aqui na terra, mas é o direito de vida eterna. João 3,16 diz que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já creu? Então a vida eterna é sua. Vida eterna começa agora, irmão. Aceitou Jesus, começou a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que obedece os mandamentos, Jesus disse, aquele que guarda os mandamentos do meu Pai e crê naquele que me enviou, não perece, mas tem a vida eterna. Então você já tem a vida eterna. Nós fizemos aqui um minuto de silêncio pela partida da bispa Keila. Eu dizia hoje ao meu irmão, ela não morreu, ela começou a viver de verdade. Porque a vida eterna começa o dia que você aceita Jesus e continua por toda a eternidade. Essa vida que nós temos aqui, irmão, é um átomo de tempo em relação à eternidade. É passageira. A Bíblia diz que quem vive 70 anos está no limite da sua idade, que passa disso é canseira, enfado, e o tempo passa e nós voamos. Mas quem tem Jesus, Jesus disse, olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Jesus disse: aquele que aceita, que tem Deus como Salvador, não morre. Para Deus todos vivem, porque Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele diz: para Deus, todos aqueles que creem em Deus, que servem a Deus, não morrem, continuam vivos. E nós recebemos essa bênção, a bênção da vida eterna. Aí João 10, 27 e 28, eu gosto muito desse versículo que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna. Mas é a melhor promessa: e nunca hão de perecer. Quer mais? E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmão, pode ficar alegre, pode comemorar, pode fazer festa. Jesus disse: você é minha ovelha, eu te dei a vida eterna. Ninguém vai arrebatar você da minha mão. Ninguém vai tirar você de mim, porque eu dei, e nunca vocês hão de perecer, e ninguém tirará vocês da minha mão. Irmão, é preciso entender o valor dessa bênção. É preciso compreender essa importância, para a gente não ficar reclamando de coisas mínimas. A bênção que você já recebeu, meu irmão, supera tudo que é luta, que é problema que você passa. Paulo diz lá em Romanos 8, me parece 18, se eu não estou enganado, que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas não são para nos humilhar, pelo contrário, elas vão produzindo para nós um peso eterno de glória muito excelente. Qual é a próxima bênção? Paz interior. Se tem algo que o mundo não tem, é a verdadeira paz. A paz que as pessoas pensam que tem lá fora, ela é circunstancial, ela é passageira, depende de bebida. Muitos recorrem às drogas, os vícios, os prazeres carnais, para pensar que estão em paz. Buscam essa paz em lugares errados. Mas olha aqui o que a Bíblia diz, Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com quem? Com Deus. Através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos paz com Deus. A nossa consciência não nos atormenta. Você deita e dorme em paz. Você não tem peso de consciência. Você não tem que fugir de nada. Quem tem paz com Deus não tem que esconder. Não tem que coser folhas para se vestir. Ou seja, não tem que se maquiar para se parecer filho de Deus. Você é filho de Deus, tem paz com Ele. E quem é filho de Deus e tem paz com Ele, a Bíblia diz que nós temos caminho aberto, acesso livre à presença do Senhor. Hoje nós entramos com confiança na presença de Deus. Tem gente que pensa que não tem essa liberdade. Pastor, ora por mim, porque o Senhor é abençoado, me abençoa aqui. Você também é. A liberdade que eu tenho, você tem. O direito que eu tenho, você tem. O privilégio que eu tenho, você tem. A mesma liberdade que eu tenho de entrar na presença de Deus, você também tem. Todos nós somos filhos de Deus, com direito a essa bênção. Temos paz com Deus. Então quem tem paz com Deus, teme a Deus. Mas temor de Deus não é medo, é respeito, é reverência, é privilégio, né? Muito bem. Então, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Aí Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz nos guarda de viver estressado, angustiado, perturbado e sem saber o que fazer da vida. Essa paz nos dá segurança, acreditando que Deus está conosco. Tem luta? Tem tempestade no mar? Tem, mas Jesus estando no barco, não tem problema nenhum. Precisamos ter essa certeza. A próxima paz, a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando do batismo. Olha o que diz a palavra de Deus.
Aqui Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra, a verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. O dia que você aceitou Jesus, Deus te carimbou com o selo da promessa do Espírito Santo. Esse aqui é meu. Você pertence a Deus. Você tem uma marca de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. O batismo é outra coisa, revestimento de poder. Mas olha o que diz aqui o apóstolo São Paulo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, desde o dia que você aceitou Jesus, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Hoje o Espírito Santo habita em você. Você é uma propriedade de Deus. Seu corpo, sua alma, seu espírito, ou seja, o corpo, a parte emocional, espiritual da sua vida, está no controle do Espírito Santo. Por isso que agora nós produzimos frutos do Espírito: amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, porque o Espírito Santo está em você. E finalmente, transformação de vida. Paulo diz aí em 2 Coríntios 5, 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O dia que você recebe a salvação, acontece o milagre do novo nascimento. Você passa a ser uma nova criatura. Você vai ter uma dupla natureza. A natureza adâmica continua aqui porque nós estamos no corpo. Mas você tem a natureza de Cristo, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Vai ter luta entre a velha natureza e a nova natureza. A velha natureza, a Bíblia diz que ela tem inclinações carnais. A nova natureza produz frutos do Espírito. E um opõe-se ao outro para que nenhum faça o que o outro quer. Mas qual é o segredo? Aí vem aquela parábola dos dois cães, né? O cão branco e o cão preto. Os dois travaram uma briga e vem a pergunta: qual dos dois venceu? A resposta é simples: o que está melhor alimentado. Se você alimenta o cão preto com coisas do mundo, da internet, pornografia, coisas erradas, o cão preto vai vencer. Mas se você alimenta com a palavra de Deus, o teu espírito, é ele que vai vencer. Quem é que vai vencer? O que tiver mais forte. Por isso é que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e assim você vai vencer. E a carne, a velha natureza, o que você faz com ela? Paulo fala: crucifica ela. Ponha ela na cruz, mate as inclinações dela, diga não para ela 24 horas, e diga sim para o seu espírito, porque todos os filhos de Deus não são guiados pela carne, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, você tem comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. É outra bênção, né? Paulo diz: nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a nossa comunhão agora é vertical e horizontal. Nós estamos bem com Deus, bem com os nossos irmãos e bem conosco mesmo, em paz com a nossa consciência. E aí nós temos a esperança da vida eterna. Todos nós estamos aqui hoje participando da ceia, mas dizendo: ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz: quando você for tomar a ceia, lembre a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. O que é que Jesus está dizendo? Nós temos esperança. Nós temos uma promessa que Jesus vem. Alguém pode duvidar, pode não crer mais, mas nós continuamos crendo. As evidências, os sinais que indicam a breve volta de Jesus
estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Então nós participamos da ceia na convicção que qualquer hora que Jesus vier, nós estamos aí prontos para subir. Nada desse mundo aqui vai interferir na nossa comunhão com Deus, porque nós recebemos bênçãos espirituais e temos que valorizá-las e não abrir mão delas. Que Deus abençoe. Você entendeu essa riqueza que você tem? Então segura essa mão levantada e agradeça a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por toda a sorte de bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. Foi o Senhor quem fez isso por nós. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas o Senhor teve misericórdia, compaixão de nós e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor Daniel.